Olá, gente! Tudo bem? Eu quero começar nossa conversa de hoje agradecendo a todos vocês que já se inscreveram no canal e fazer aquela chamada que é comum nos vídeos em canais do YouTube. Dizer para você que se você gostou do vídeo, se você gostou da conversa, não esqueça de curtir. Também pedir que você compartilhe o canal nas suas redes sociais e se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. E aproveito também para convidar você a conhecer o site do canal Saber Ler. Lá eu coloco mais conteúdos, mais informações sobre os assuntos que nós discutimos aqui. O link do canal vai aparecer aí na parte inferior do vídeo e está também na descrição do vídeo. Bom, vamos agora continuar a nossa conversa sobre leitura? O tema de hoje é o que o texto não diz. Primeiro, a vinheta. Bom, hoje eu estou aqui com um roteirinho para facilitar, porque senão eu me empolgo, começo a falar demais e o vídeo fica muito longo. Na nossa conversa anterior, eu procurei demonstrar como os textos são situados socioculturalmente. Ter uma concepção sociocultural de leitura nos ajuda a refletir na impossibilidade de leituras únicas, leituras absolutas, leituras homogêneas. Porque nós, leitores, não somos iguais, somos pessoas diferentes, com histórias diferentes. Portanto, também lemos de modos diferentes. Por outro lado, é o que o texto diz e principalmente como o texto diz que nos possibilita construir sentidos. São os textos que nos oferecem as pistas para a sua compreensão. Bom, o contexto também é importante, como nós vimos, né? Ter referências sobre o contexto em que o texto foi produzido nos dá elementos para interagir melhor com o texto. Bom, vamos agora ao nosso tema de hoje, a nossa conversa de hoje. Eu deixei uma pergunta para você pensar no vídeo anterior e vou retomá-la agora. Eu perguntei para você, aliás, eu deixei mais de uma pergunta, mas eu vou retomar agora apenas uma. Eu perguntei a você como você demonstraria o uso dos conhecimentos prévios durante a leitura. Antes, uma ressalva. Quando eu falar aqui em conhecimentos prévios ou saberes prévios, eu estou me referindo a tudo que nós temos armazenado na memória, como nós já comentamos aqui. Conhecimentos, informações, imagens, leituras do mundo, representações, lembranças de experiências vividas. Então, tudo isso que nós temos, né, armazenado é o que eu estou chamando aqui de conhecimentos prévios ou saberes prévios. Alguns autores chamam esses pacotes de dados de esquemas, frames, scripts, modelos mentais, mas para facilitar nós vamos apenas dizer conhecimentos ou saberes prévios. Para nós levarmos esse assunto adiante, olha aí na tela o nosso primeiro exemplo de hoje. Bem, eu usei como primeiro exemplo um gênero bem conhecido. Eu tenho certeza que você o identificou imediatamente. Mesmo que não aparecesse a palavra calendário, você saberia que se trata de um calendário. Então, esse é o primeiro conhecimento prévio que nós ativamos, o reconhecimento do gênero. E esse reconhecimento já nos predispõe a como nos aproximar, a como interagir com o texto. Mas não são só esses conhecimentos que nós ativamos quando vemos um calendário, não é? Existem outros saberes que são necessários para nós lidarmos com um calendário. Por exemplo, saber que o tempo é fracionado em meses, em anos, semanas, dias, horas. Saber os nomes dos meses do ano e a ordem em que eles aparecem no calendário. Saber os nomes dos dias da semana e a ordem em que eles aparecem. Saber a relação entre dia do mês, né, e dia da semana. Saber como consultar um calendário. Reconhecer os números, saber os números, saber que os meses têm 30, 31 dias, embora a gente às vezes nem saiba qual tem 30 e qual tem 31, mas sabemos que fevereiro é o menor. Então, todos esses conhecimentos não estão ali presentes no texto, mas são necessários para nós compreendermos o texto.
Esses são conhecimentos gerais, conhecimentos que supostamente todo mundo tem acerca de um calendário. Mas existem também conhecimentos específicos, como saber, por exemplo, que existem outros tipos de calendário, calendário judaico, calendário chinês, e que esse que nós usamos é o calendário gregoriano. Mas esses são conhecimentos específicos, não são indispensáveis para consultar um calendário, para saber lidar com um calendário, não é? Aí você vai dizer, bom, mais fácil, né? Calendário todo mundo conhece, fácil demonstrar quais são os conhecimentos prévios necessários. Então, para nós complicarmos, como de costume, vamos ver outro exemplo. Olha aí na tela. E agora? Não é mais tão fácil, né? Primeiro, qual é o gênero? Para que ele serve? Certamente você conhece esse gênero, né? Charge. Na hora de nós respondermos para que ele serve, já fica um pouquinho mais complicado. Mas nós sabemos que charges estão associadas ao humor, à crítica. Sabemos, por exemplo, que as charges costumam circular em jornais, em revistas e, ultimamente, também circulam muito em redes sociais. Essa que eu usei como exemplo, eu vi compartilhada por alguém numa rede social, mas eu precisava ter as referências de origem dela. E localizei a origem no site da cartunista que criou essa charge. As referências dessa charge você encontra nos créditos do vídeo e aqui também embaixo na descrição, tá bom? Então, e agora, em relação à charge, o que é necessário, quais conhecimentos prévios são importantes para nós construirmos sentidos para essa charge? Primeira coisa, identificar qual é a situação representada. E para isso é muito importante prestar atenção na linguagem não verbal, nos elementos da linguagem não verbal. Então nós vemos aí uma maca, ou pelo menos deduzimos, supomos, inferimos que seja uma maca. Vemos que há personagens que não são seres humanos, mas que atuam como se fossem seres humanos. Vemos que existe um personagem que está deitado na maca e provavelmente está precisando de um atendimento. Por fim, nós conseguimos identificar essa cena como a de um centro cirúrgico. Mesmo que você nunca tenha entrado num centro cirúrgico, provavelmente você já viu uma cena de série, uma cena de filme, em que o cirurgião ou a cirurgiã pede o bisturi para o instrumentador cirúrgico. Só que nessa charge não é o bisturi, é uma caneta. Então, essa informação é importante para nós entendermos qual é a crítica feita na charge, ou qual é o humor presente nessa charge. Se você não conseguiu perceber a relação, eu não vou te contar. Provavelmente você é uma pessoa com menos de 20 anos ou menos de 25 anos, então procure alguém, uma pessoa mais velha, que esteja familiarizado com fitas cassete, que tenha usado fitas cassete em algum momento de sua vida e pergunte a relação entre a caneta e as fitas cassete, tá bom? Então você percebeu que esse exemplo é bem diferente do anterior. Por isso, gêneros discursivos diferentes, conhecimentos prévios diferentes e automaticamente estratégias de leitura diferentes. Para compreender uma charge, a gente precisa estar bem sintonizado com o contexto a que ela se refere. Então, o conhecimento sociocultural é fundamental. Essa charge foi produzida em 2017, então ela é relativamente recente, mas ela remete a um contexto distante, a um contexto que não é atual. Isso porque a cartunista fez essa charge para um projeto dela que é dirigido a um público específico. Depois, vendo aí na descrição as referências, você vai entender. Agora, se eu também apresentasse a você uma charge recente do momento agora, dos últimos dias, você também necessitaria de conhecimentos relacionados ao contexto para compreender. Olha essa charge agora que vai aparecer na tela e que foi publicada no jornal O Tempo, aqui de Belo Horizonte, e foi produzida por Duque, um grande chargista aqui de Minas Gerais. Presta atenção.
Quais conhecimentos prévios são necessários para você interagir com essa charge? Que estratégias de leitura você precisa usar para inferir a crítica que é feita nessa charge? Olha, esses exemplos nos levam a verificar que, ao ler os textos, nós usamos conhecimentos prévios de diferentes natureza. Usamos conhecimentos linguísticos, e quando eu falo em conhecimentos linguísticos, eu estou me referindo a gramática, vocabulário, sintaxe. Também podemos precisar de conhecimentos numéricos, como foi o caso do calendário. Precisamos saber ter conhecimentos acerca do uso da linguagem verbal e não verbal e a interação entre essas duas linguagens. Precisamos saber, inclusive, que a relação entre linguagem verbal e não verbal varia de gênero discursivo para gênero discursivo. Então, é diferente uma charge, de uma tira cômica, de um anúncio publicitário. Nós precisamos de saber, também, termos conhecimentos acerca do gênero discursivo, do seu funcionamento, da sua estrutura ou da sua arquitetura, tanto externa quanto interna. E, logicamente, precisamos ter conhecimentos socioculturais, conhecimentos de mundo. Então, são vários os conhecimentos que nós ativamos na hora de ler um texto, porque, como nós já vimos, nem tudo está escrito. Mas o que não está dito, o que não aparece no texto, é importante, é fundamental para nós compreendermos o texto, para nós interagirmos com o texto. E o que tem a ver o tema de hoje com o trabalho que nós realizamos com os textos na sala de aula, com as práticas de letramento? Bem, quando você escolhe um texto para levar para a sala de aula, você se preocupa com os conhecimentos prévios necessários que os alunos precisarão ter para compreender aquele texto? Você se preocupa com as estratégias de leitura que serão necessárias na interação com o texto? Eu, como professor, posso dizer que normalmente nós damos mais atenção à parte linguística. Nós nos preocupamos com o que está escrito, se o aluno vai entender o vocabulário, se o aluno vai entender uma estrutura mais complexa que apareça no texto. E aí, se nós achamos que o aluno pode ter alguma dificuldade, geralmente fazemos alguma questão prévia para preparar o aluno para fazer a leitura. Mas e as estratégias? E os outros conhecimentos socioculturais, por exemplo? Eles também são importantes e nós precisamos nos preocupar com eles na hora que nós levamos o texto para a sala de aula. Então, uma coisa que é muito importante: as estratégias de leitura que nós usamos ao interagir com o texto estão diretamente relacionadas aos conhecimentos prévios. Nós usamos estratégias em sintonia com os conhecimentos prévios que nós temos e que são necessários para a compreensão do texto. Nós vamos continuar a falar sobre esse assunto na nossa próxima conversa. É importante nós não perdermos de vista que a leitura pode ser extremamente frustrante para o aluno se ele não está suficientemente ou adequadamente preparado para interagir com o texto. E essa preparação envolve tudo que nós já conversamos aqui hoje e nos nossos vídeos anteriores. Então é importante prestar atenção nisso. Ler um texto sem estar preparado é como você querer jogar um jogo sem saber as regras, ou querer participar de um jogo sem ter os fundamentos básicos que são próprios daquele jogo. Você já deve ter passado pela experiência de se defrontar com um texto e não se sentir com conhecimentos suficientes para entender o que aquele texto diz. Nós precisamos nos lembrar disso quando levamos o texto para a sala de aula. Vamos à nossa nota de rodapé? Como na conversa anterior, a nota de rodapé hoje é uma indicação de leitura. O livro é O Texto e Seus Conceitos. É uma coletânea de artigos organizada por Ronaldo de Oliveira Batista. Os autores dos artigos falam de conceitos de texto de acordo com uma determinada concepção teórica. Então, cada capítulo, um conceito de texto a partir de uma perspectiva teórica. Eu indico para você o
os 3 primeiros capítulos. O capítulo 1, em que o organizador vai falar das considerações iniciais sobre o texto e seus conceitos. O capítulo 2, que é o texto nas reflexões de Bakhtin e do Círculo. E o capítulo 3, que é o texto na linguística textual. Esses artigos iniciais tocam em pontos que nós já mencionamos aqui, falam de coisas que já foram discutidas aqui e servem então para aprofundar os conhecimentos sobre os temas que nós abordamos durante as nossas conversas. Eu vou ler para você um fragmento muito pequeno que está na página 28, quando a autora do primeiro capítulo, de Beth Bright, está falando da importância do contexto. Então, ela está citando como exemplo algumas revistas que ela analisa aqui no artigo e ela vai falar que a compreensão depende necessariamente dos conhecimentos do leitor em relação aos contextos em pauta. Assim, extrapolando a materialidade do texto, nela se incluem o extraverbal, o situacional, o contextual, apontando para os discursos aí envolvidos. O fora que está dentro, ou seja, o que não está dito, mas é importante para nós compreendermos o texto. Esqueci de dizer que esse livro foi publicado em 2016 e eu o comprei logo assim que ele foi publicado. Então, é uma referência para você aprofundar os assuntos que nós já conversamos aqui neste vídeo e nos vídeos anteriores. Na nossa próxima conversa, nós vamos continuar falando de conhecimentos prévios, estratégias de leitura, de gêneros discursivos, das relações entre estratégias de leitura e conhecimentos prévios, enfim. E então eu deixo 2 perguntas para você pensar. A primeira, quais estratégias de leitura você considera mais fáceis ou mais difíceis de explorar na sala de aula? Se você ainda não dá aula, não é professora, não é professor, pense na perspectiva de leitor, de leitora. Quando você lê um texto, que estratégias você acha que realiza com mais facilidade e quais é que você tem mais dificuldade? A outra pergunta está diretamente relacionada ao que nós já falamos aqui. Que relação você percebe entre as estratégias de leitura, os conhecimentos prévios e os gêneros discursivos? Bom, espero você aqui no canal Saber Ler. Repito, se você gostou do vídeo, curte. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Se puder, compartilhe, divulga o canal nas suas redes sociais. E eu gostaria muito que você deixasse comentários, que você desse sugestões. Se tiver dúvida, deixe perguntas para nós continuarmos interagindo. Espero você aqui no canal Saber Ler. Para compreender essa saga, de acordo com a perspectiva teórica que se adota. Bem, cortou.